Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos estudar a relação existente entre fluxos e cortes em grafos. Então, esse relacionamento nos permite resolver diversos problemas que são considerados NP-hard em computação de maneira polinomial, de maneira eficiente. Então, dentre as aplicações que existem, que utilizam essa relação entre fluxos e cortes, nós podemos citar segmentação de imagens, classificação de padrões, emparelhamentos. Então, é possível modelar vários problemas de computação como essa ideia de você utilizar essa analogia entre o máximo fluxo, né? O fluxo de máxima capacidade é igual ao corte de mínima capacidade. Então, essa é a ideia. A motivação é muito interessante, pessoal, pois, como eu disse anteriormente, um corte num grafo G, ele basicamente define um limite superior para o valor do fluxo. Tudo bem? Então, essa relação, ela nos permite resolver problemas que são NP difíceis, né? NP hard, que é o problema de encontrar um corte mínimo em grafo. Se você tiver que resolver o problema de encontrar o corte mínimo em um grafo, você vai ver que ele é extremamente difícil de resolver, ele é NP hard. Só que se você adotar a estratégia do fluxo máximo, esse problema ele fica polinomial. Então, essa é a grande importância do teorema que nós vamos provar, né, logo a seguir, que é o teorema do min-cut max-flow, que determina a equivalência entre esses dois problemas. O corte mínimo é igual ao fluxo máximo. Então, se a gente tinha o problema do corte mínimo como NP-hard, um problema difícil, o fluxo não é. Então, se a gente resolver o fluxo, a gente ganha, né, de graça a solução do corte mínimo. Essa é a grande importância. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: imagina assim, ó, se eu tenho um grafo G, se eu particiono esse meu grafo em duas componentes A e B, quer dizer assim, ó, a aresta, quer dizer, se eu pegar todas as arestas que foram atingidas pelo corte, tudo bem? A capacidade delas e somar todas, eu não tenho aí um limite superior para o fluxo que pode sair de A e chegar em B? Veja, eu cortei todas as arestas que saem de A e chegam em B. Então, ó, o fluxo que sai de A e chega em B, é óbvio que ele não pode ser maior do que tudo isso que está aqui, né? Esse corte que eu fiz aqui. Tudo bem, pessoal? Então é isso que nós vamos ver nos resultados teóricos a seguir. Para começar, vamos definir um corte ST. O que é um corte ST em um grafo? É uma partição do conjunto de vértices em A e B, de modo que, olha lá, ó, a gente tem o nosso vértice fonte, a source está em A e o terminal está em B. Tudo bem? Qualquer partição que põe o S em A e o T em B é um corte ST. Agora, vamos definir o que é a capacidade de um corte ST. Capacidade de um corte ST, então é C de AB. Lembrando que um corte ele sempre define duas partições A e B. Por isso que eu tenho aqui C de A a B. Ele é o somatório, pessoal, de todas as capacidades, olha lá, das arestas que saem de A, né, portanto, estão chegando em B. Saem de A e chegam em B. Se eu pegar a capacidade de todas as arestas, então imagina que aqui é A e aqui é B. Qual que é a capacidade do corte? É a soma de todas as arestas que saem de A e chegam em B. Essa é a definição da capacidade do corte. Note a soma da capacidade, não dos fluxos, tá? Da capacidade mesmo. Então, nós queremos agora nos preparar para demonstrar o principal teorema, né, que envolve
fluxo em redes, que é o min-cut max-flow, que ele basicamente é aquilo que eu falei anteriormente, ele mostra a equivalência de dois problemas duais. Ou seja, encontrar o fluxo máximo equivale, né, em encontrar o corte de mínima capacidade. Os dois problemas, eles são equivalentes. Eu posso usar o mesmo algoritmo para solucionar ambos. Como esse algoritmo que eu vou usar é o Max-Flow, é o Ford-Fulkerson, e ele é polinomial, então eu mato, né, esse problema do corte aqui, ó, o corte mínimo, ele acaba virando polinomial também. Tudo bem? Então, a gente, antes de entrar no min-cut max-flow, a gente vai demonstrar dois teoremas que são essenciais para que a gente prove o min-cut max-flow. O primeiro teorema, pessoal, é o seguinte: ele afirma o seguinte: seja F um fluxo ST e AB um corte ST. Então, olha o que ele vai falar aqui, ó. Ele vai associar o valor do fluxo com partições A e B, mais precisamente a partição A, aqui, que é a que interessa. Ele fala que o valor do fluxo F é igual a todo fluxo que sai de A, é isso aqui, menos todo fluxo que entra em A. Tudo bem? O valor de F é isso. É tudo que sai de A menos tudo que entra. E vamos entender por que, que isso aqui é verdade. Então, relembrando, pessoal, o que, que é o fluxo F? O fluxo F, por definição, olha só, ele é o somatório de todo fluxo que sai da source, do nosso vértice fonte, S. Tudo bem? Então, o fluxo em um grafo é tudo que sai da fonte. Que, usando aquela notação simplificadora, a gente vai denotar esse somatório aqui, ó, como F out de S. F out da fonte. Tudo que sai da fonte. Esse é o meu fluxo. A gente sabe que é isso, né? Porém, olha só, eu sei que o fluxo de entrada na fonte é zero. Lembra que a fonte ela só produz fluxo, ela não recebe de ninguém. Então, o fluxo de entrada em S é zero. Então, eu posso escrever que o fluxo, o valor do fluxo F é F out menos F in de S. F out de S menos F in de S. Por quê? Porque isso aqui é zero. Então, tirar zero não muda nada. Porém, olha que interessante. A gente sabe que para todo vértice intermediário, para todo V que não é nem o S nem o T, ou seja, é um nó intermediário, pela conservação do fluxo, vale o quê? Vale que F in é igual a F out. Aqui tem um errinho, não é S, é V, pessoal. Opa, ó, é V, tá? Ó, vou colocar V aqui. Então, pela conservação do fluxo, para todo nó intermediário, F in de V é igual a F out de V. Só que isso implica no quê? Passa o F in para cá, que o F out menos F in é igual a zero. Tudo bem? Isso vale pela conservação de fluxo. Para todo nó intermediário, a subtração entre o que sai e o que entra tem que dar zero. Desse modo, nós podemos expressar o fluxo V de F aqui, ó, como sendo o quê, pessoal? Como sendo somatório para todo vértice em A. A é a partição que contém S, tá? Por definição, A é a partição que contém S. Somatório para todo vértice que está em A de F out menos F out de V menos F in de V. Por quê, pessoal? Porque olha só, para todo nó que diferente de S, esse termo aqui do somatório se anula. Isso menos isso dá zero. Então, para todo vértice que não é o S, isso dá zero. E para o vértice que é o S, isso dá o quê? Dá F out de S, que é justamente o valor de V de F, tá vendo? Então a gente só fez uma matemática aqui, ó, para reescrever isso aqui usando um monte de termos nulos, um monte de termos zero.
E escrevemos dessa forma. Tudo bem, pessoal? Agora vem o pulo do gato. Ó. Só que, se a gente for olhar bem, só existem 4 tipos de arestas em G. Qual que é o primeiro tipo de aresta em G? É uma aresta que tanto a origem quanto o destino dela está dentro de A. Ó, U, V, ela está inteirinha. A origem e o destino, os dois vértices e extremidades estão dentro de A. Então, o que, que vai acontecer aqui, pessoal? Olha só, vai ter um termo positivo mais F de E aqui no F alt. Porém, vai ter um menos F de E, porque essa aqui é a aresta E. Aonde? No F de in aqui, ó. Porque tem esse menos aqui, ó. Então, o F in de V vai ter uma contribuição menos F de E. Tudo bem, pessoal? Então, ó, mais F de E menos F de E se anulam no somatório. Então, para essa aresta aqui, aquilo que a gente falou, dá zero. Isso aqui, ó, a contribuição mais aqui com a contribuição menos aqui se anula. E agora? Agora eu posso ter uma aresta que é assim, ó, a origem está dentro de A, mas o destino está em B. Então, o que, que vai acontecer aqui, pessoal, no meu somatório aqui, ó? Ora, eu só tô analisando vértices que estão em A. Então, quando eu olhar aqui, ó, o mais F de E, ele vai aparecer em F alt de U. F alt de U. Mas não tem, ó, ele não tem uma contrapartida negativa voltando aqui, tá vendo? Porque eu só estou analisando vértices em A. Então, eu só estou analisando o U. O U só tem F alt. E no F alt aparece com sinal mais. Então, aqui eles se anulavam. Aqui aparece mais F de E em F alt. Perfeito? De U. Aqui é o oposto, pessoal. Eu tenho uma aresta que, olha lá, a origem dela está em B e o destino está em U. Ela está entrando em A. Aqui notem que ela está saindo de A. Quando ela está saindo de A, aparece mais. Quando ela está entrando em A, note que é o oposto, pessoal. Porque ó, aqui eu só estou vendo os vértices que estão dentro de A no somatório. Aqui, ó. Tá vendo? V pertencente a A no somatório. Ora, o A só tem F de in. F de in tem o sinal negativo. Então, aqui quem que vai aparecer? O menos F de E aparece no F in de U, tá vendo? Só com sinal negativo. Perfeito, pessoal? E agora, por fim, uma aresta que está todinha em B aqui, ó. Está todinha em B. O U e o V estão em B. Ora, não vai acontecer nada. O FE simplesmente não aparece em V de F. Por quê? Porque eu só considero vértices em A para computar o meu fluxo aqui, ó. Só os que estão em A. Quando os dois estão em B, não aparece nada. Ora, então, pessoal, olha que coisa. O meu fluxo V de F, se vocês olharem aqui, ó, eu posso expressar esse fluxo aqui como o quê? Olha só, eu decompus e, olha só, nesse caso se anula, nesse aqui é mais F de E, então mais F de E, aresta que sai de A, e menos F de E, aresta que entra em A, e aqui é nulo também, é zero. Então o meu valor do F de E, V de F vai ficar como? Todo, ó, o somatório de todo o fluxo que sai de A, menos o somatório de todo o fluxo que entra em A. Tá vendo, pessoal? Então, é F alt de A menos F1 de A. Deu para entender? E aqui nós temos, portanto, o nosso teorema demonstrado. O valor do fluxo F nada mais é que F alt de A é tudo que sai de A menos tudo que volta, que entra em A. Interessante notar aqui, eu não vou provar, mas vocês podem depois fazer essa prova. É bastante simples. F alt de A menos F in de A é exatamente igual a F in de B menos F alt de B. Olhando aqui, né, pessoal? Ó, F in de B, tudo que sai de A é igual a tudo que entra em B. Tudo bem? E tudo que entra em A é tudo que sai de B, só que inverte o sinal.
né? Então, ó, Fout de A menos Fin de A é igual a Fin de B menos Fout de B. Vale essa igualdade. Nós não vamos utilizá-la aqui, mas é uma desigualdade que vale. Bom, tudo bem? Então, nós provamos isso. O valor do fluxo F é tudo que sai de A menos tudo que entra em A. Quando eu tenho um corte. Então, eu tenho que ter um fluxo e eu tenho que ter um corte também. Um corte AB. Vamos para o próximo teorema, pessoal. O próximo teorema, ele fala o seguinte: seja um fluxo ST qualquer, arbitrário, e AB, um corte ST, também é arbitrário. Ó a conclusão como é forte. Então, o valor do fluxo nunca pode superar o valor do corte AB. É aquilo que a gente já comentou lá no começo do vídeo. Um corte AB, a capacidade do corte, a capacidade de um corte, ela determina um limite superior para o valor do fluxo. E isso fica óbvio quando a gente tem a gente escreve nosso fluxo como essa forma aqui, de tudo que sai menos tudo que entra. Então, vamos lá. Quanto que é F de A, pessoal? V de F, na verdade. Quanto que é V de F? V de F, pelo teorema anterior, é tudo que sai de A menos tudo que entra em A. Ora, mas isso aqui, pessoal, vocês concordam que esse lado aqui, ó, é sempre menor ou igual que F out de A? É, porque aqui eu estou tirando um certo fluxo positivo que está entrando em A. Se eu descartar esse valor aqui, ó, se eu pegar só o F out, ele tem que ser maior que F out menos F in, né? O F out sozinho é maior. Por quê? Porque eu estou eliminando esses termos negativos aqui, ó. Agora, o que é F out de A? É o somatório de todo o fluxo, de todas as arestas que saem da minha partição A. Ora, mas isso por definição, aqui ó, eu estou pegando o fluxo. Isso tem que ser menor ou igual, pela restrição de capacidade, que o somatório de todas as capacidades de todas as arestas que saem de A, não é? O fluxo é sempre menor que a capacidade, pela restrição de capacidade. Ora, tudo bem, só que o somatório das capacidades, das arestas que saem de A, é justamente a definição do corte, a capacidade do corte AB. É a capacidade do corte AB. Portanto, olha lá, V de F é sempre menor ou igual que C de AB, que é a capacidade do corte. Olha que resultado importante, pessoal. Então, se a gente encontrar isso aqui a gente pode traduzir para o português da seguinte forma: ó, se eu encontrar um fluxo ST máximo, o fluxo F estrela, um fluxo máximo, olha só, não existe corte C de AB com capacidade menor do que o valor daquele fluxo máximo. Tudo bem? Se eu encontrei um fluxo máximo aqui, ó, não existe corte com capacidade menor que aquilo. E do outro lado também, se eu encontrar um corte AB com capacidade mínima, C estrela, eu nunca vou conseguir encontrar um fluxo ST com valor maior, ó, fluxo ST com valor maior que esse cara aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Então, esses dois teoremas que a gente provou são a chave para provar o min-cut e max-flow. Então, nesse vídeo, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. E nos vemos em breve com mais um vídeo sobre teoria dos grafos. Até mais!